Olá, muito boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que estão nessa terça-feira, 2 de julho já, pessoal? Já pulamos para o segundo semestre, segundo dia aí do segundo semestre do ano. Que loucura, né? Olha, ali a minha entrevistada já entrou e já acenou para participar ao vivo. Eu vou só falar rapidinho aqui, porque às vezes no bate-papo não dá tempo, que eu quero falar do currículo da minha entrevistada hoje, da nossa entrevistada hoje aqui no programa Visão Social, que é a engenheira civil Nancy Benini Giuno, que é integrante do Conselho Técnico Consultivo do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Oi, Kleber, Rádio Social Plus, onde o Visão Social ficou tanto tempo sendo replicado lá. Um abração, meu amigo, lá de São Paulo, Rádio Social Plus. Que legal, Kleber. Uma alegria de ter aqui na nossa live. Hoje a gente vai falar um assunto bem importante, né? Eu estava conversando na outra live que a gente já fez a pauta bem social, humanitária. Já fizemos o também saudades. Já fizemos também a pegada bem ambiental e agora é uma mescla do olhar técnico, né? Mas também analisando a parte ambiental. A Nancy, como eu estava falando, é mestre em planejamento urbano e regional da URGS, consultora nas áreas de saneamento ambiental e planejamento urbano e regional. Tem cursos de especialização em planejamento regional, avaliação de impacto ambiental, gerenciamento das bacias hidrográficas, que agora a gente faz toda a diferença esse olhar lá para o Rio Grande do Sul. Ela foi presidente por 2 gestões da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, e também foi engenheira da Metroplan. Eu já vou chamar a Nancy aqui para a gente conversar. Nancy, saudades também, Kleber. Eu acho que a Nancy já entrou e não entrou no meu vídeo ainda. Oi, Kleber. Que saudade. A gente tem que voltar a reprisar o Visão, hein? Quando eu voltar pro rádio agora. Nancy, tu tá me vendo já? Eu tô te vendo, sim. Pois é, que estranho, não entrou a tua imagem aqui para mim, mas tá tranquilo. Se tu tá me vendo é o que importa. Tudo bom, Nancy? Tudo bem, tudo bem. Eu estou te ouvindo, não estou te vendo. Ah, é? Também não tá me Não. vendo? Deixa eu, deixa eu olhar aqui se no computador tá dando essa. Porque é interessante que tu entrou na live, eu tô te ouvindo, né, via live, mas a tua imagem não tá. Vamos ver se a Rudaia dá um sinal ali se tá. Ah, tá. A Rudaia diz que tá vendo nós duas. Tu também não tá conseguindo me visualizar? Não. Ó, o Kleber também tá dizendo que vê as duas. Que interessante isso, gente. Tem acontecido cada coisa nesse Instagram que eu já não sei mais como é que se faz, né? Porque simplesmente às vezes não entra, às vezes. Por exemplo, eu tô só me vendo aqui, né? E a Nancy, eu acho que tá só se vendo também, né? Mas Isso enfim, se os mesmo. Eu estou entrevistados só me estão. vendo. Se os nossos internautas aí estão nos vendo e ouvindo, é o que vale, né, Nancy? É isso aí, sim. Querida, então tá, vamos fazer esse tricô aí. Eu tava fazendo a tua apresentação aqui agora há pouco e vendo uns amigos entrando ali, a gente fica tão feliz. A Rádio Social Plus reprisou o programa durante vários anos lá em São Paulo. Foi muito legal, assim, enquanto a gente estava na Rádio da URGS, né? Mas quem sabe a gente volta, Kleber, a fazer umas parcerias aí. Em breve teremos novidades. Nancy, eu quero te agradecer muito, que eu sei que a tua agenda aí, a da Senge, né, tá bem conturbada assim, nesse momento aí que a gente está vivendo, né? Não dá para dizer que se passou por essa tragédia. A tragédia, infelizmente, ainda está sendo replicada, né, nas nossas várias faces aí. Então, em primeiro lugar, te agradecer a tua disponibilidade de estar com a gente de noite, né? 7 horas da noite, um dia friozinho, acho que fez frio aí, tá muito parecido aqui com o clima de Garopaba, tá 16 graus aqui, eu sei que Porto Alegre também tá. É sul, né? Inverno, então vamos viver esse inverno. Mas eu queria começar conversando contigo, Nancy, assim, qual a tua leitura pessoal, né? Mas também profissional, que não tem como, né, a gente
se desvincular de tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tu tá morando aí, tá vivendo, viveu isso, né? Então eu queria primeiramente saber assim de ti isso. Bom, primeiro eu quero dar boa noite a todos, agradecer o convite. Realmente não passou e vai demorar a passar, porque foi um evento que praticamente tomou conta do estado do Rio Grande do Sul como um todo. Verdade. Tanto é que a gente fala em reconstruir o estado. É. Eu gostaria de colocar algumas questões assim que eu acho fundamentais, né? A primeira delas é a questão das mudanças climáticas. Alguns chamam de crise climática, mas há muito tempo que estudiosos, pesquisadores, cientistas têm nos alertado para isto que vem acontecendo. E nós temos duas características importantes. Uma, assim, a natureza por si só, ela tem ciclos. Tá? Então, muita gente ficou negando, alegando que isso aí faz parte dos ciclos da natureza. Ocorre que a ação antrópica, ou seja, nós, enquanto seres humanos, sociedade, colaboramos fundamentalmente para acelerar esse processo, através de várias ações, né? A questão do efeito estufa, que ocorre devido à forma de energia que a gente consome não renovável, desmatamentos, ocupação urbana em áreas inadequadas. Então, é um conjunto de coisas que efetivamente a gente está agora, a natureza está dando resposta, está reclamando por isso. Eu sou de origem italiana, então eu sempre digo assim, não me prendam, não me amarrem, eu preciso dos meus braços para me comunicar, além da voz. A mesma coisa são os cursos d'água. Os cursos d'água têm todas as áreas marginais, que são as áreas para extravasamento do leito deles em época de chuva, em chuvas intensas. E o que se fez? Foi se tomando dos cursos d'água essas margens, né? Desmatando a mata ciliar, impermeabilizando o solo, tirando a camada vegetal do solo, população não so, população tanto formal, aprovada, como as populações de baixa renda que de repente não têm onde morar e se instalam nessas áreas sujeitas à inundação. Não Sim. só isso, as encostas de morro também, com grandes declividades, que quando chove muito, o solo encharca, desce morro abaixo, né? E vai indo mais uma carga para os cursos d'água. Então, nós temos muitas causas, né? E o que está acontecendo aqui, inclusive tem se falado que talvez na próxima COP, que vai ser em Belém, o Rio Grande do Sul possa ser um estudo de caso, no sentido de alertar, inclusive os outros estados, né? E de que as soluções passam por um conjunto enorme de situações emergenciais, imediatas que serem tomadas, mas fundamentalmente planejamento de médio e longo prazo. Sim. Eu posso ir abordando vários aspectos, eu não sei se eu posso ficar à vontade, tu me corta quando... Sim, sim, sim. Não, eu Tá, acho que isso que tu está falando tem tudo a ver, até porque essa questão de negar as mudanças climáticas, elas não são uma previsão, elas são uma realidade, né? Por mais que a pessoa, não existem as mudanças climáticas, a gente está sentindo isso, não adianta, é inegável, né? Então, realmente, a gente tem que atentar para isso e viver esse novo momento, né? A gente tem que estar preparado para isso. Então, eu acho exatamente. que cada vez mais as pessoas e as cidades vão ter que se reinventar, serem resilientes, né? E vocês, como engenheiros, né, que fazem esses projetos de engenharia, inclusive vários deles agora acabaram fazendo falta, né, daquele olhar mais técnico, que isso é uma abordagem importante da gente falar, de ter as manutenções, porque não adianta tu criar um grande
empreendimento ou uma máquina, alguma coisa, se ela não tiver manutenção, né? A gente sentiu, Porto Alegre sentiu essa falta de. O projeto é maravilhoso, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho desse projeto dos diques, dessa questão da defesa ali, de represar as águas. É perfeito. Só que isso precisa uma manutenção no seu dia a dia, né? E me parece, por tudo que a gente leu, ouviu, enfim, que faltou essa manutenção, né? Como o nosso corpo, a gente precisa tomar água, fazer exercício, enfim, respirar, né? Tá com ar puro para respirar. Então, as engrenagens funcionam assim também. Exatamente. A gente sabe que obras são necessárias, mas as obras, a sensação que dá é que são corpos inertes, e na realidade precisam de operação, manutenção, fiscalização, e Sim. foi o que aconteceu, principalmente no caso da cidade de Porto Alegre, tá? Porque Porto Alegre tem um sistema robusto, né, com cálculos de engenharia, tudo que foi construído para evitar novas cheias, porque em 1941 foi a maior cheia que tinha Porto Alegre, se imaginava que nunca mais ia acontecer uma cheia desse nível. Aconteceu. A gente sabe que o que choveu nunca tinha chovido tanto em tão pouco tempo, tá? Então não estamos negando isso. Provavelmente teriam algumas inundações, mas o que aconteceu em Porto Alegre foi muito além, porque se tinha um sistema, se tinham casas de bombas, se tinham comportas, e em setembro já tinha acontecido, Sim. tá? Uma cheia. E ali se fizeram vários documentos técnicos apontando o que deveria ser feito antes que acontecesse outra. Então, tinha casa de bombas não funcionando, as comportas enferrujadas, buracos, uma série de coisas. Infelizmente, o nosso mercado público, quando se fala na cheia de 41, sempre se mostra o mercado público de Porto Alegre, pois agora ele ficou novamente inundado na capital do estado, no centro da cidade, né? E a questão também de não ter, de repente, a energia elétrica dedicada, e aí começou um ciclo de faltar energia elétrica, não, as bombas não funcionarem, se começasse a ligar a energia, poderia dar Sim. problemas. Foram evacuados vários bairros que talvez não precisassem. Então, realmente, muito grave isso, extremamente grave. E isso nos traz de volta a questão de que um sistema desse porte tem que ter técnicos capacitados, Sim. equipes técnicas, e está sempre, no mínimo uma vez por ano, abrindo, fechando as comportas. As casas de bomba têm que estar, mesmo que não tenha chuva, né, elas têm que estar sendo testadas, e ocorre duas coisas. Uma coisa que a gente chama macrodrenagem, que é a água saindo do leito, no caso, saindo do curso d'água, seja do Lago Guaíba, do Rio dos Sinos, do Rio Gravataí, do Jacuí, do Caí, enfim. E a outra coisa é a chuva que cai dentro da área urbana e que tem que sair para fora, Sim. né? Que por isso que tem bueiros, tudo que leva para uma casa de bombas que. Então, é um sistema combinado da macrodrenagem e da microdrenagem. E, no caso, faltaram as duas coisas. Tá? Isso em relação à área central, zona sul de Porto Alegre. Já na zona norte de Porto Alegre, teve algum problema, é um outro tipo de dique, é um dique de terra, menos, vamos dizer, menos estável, que inclusive tinha pessoas morando em cima do dique. Tá? E Nossa. ali a água para sair, até hoje ainda tem água. Hoje eu ainda vi o município de Alvorada, tá? Que tem um arroio que inunda muito, um arroio Sim. Feijó, afluente do outro rio, Gravataí. Até hoje está com esgoto nas ruas, água na rua e muito, muito resíduo. A quantidade de resíduo que ficou são muitas e muitas toneladas. Então, isso quando existe um sistema de drenagem. A outra questão fundamental que tem que se pensar é a questão de liberar
loteamentos e ocupações em áreas sujeitas à inundação, que se chama áreas de risco. São Sim. áreas de risco. Isso aí, quem normalmente aprova são os prefeitos municipais. Eu trabalhei na Metroplan, que é um órgão regional, que os grandes empreendimentos tinham que passar pelo olhar da Metroplan. A minha Uhum. equipe, não só eu, a minha equipe toda negou muitas vezes loteamentos em locais de áreas de risco. Entre eles, Eldorado do Sul. Eldorado do Sul é uma cidade do outro lado do Lago Guaíba, pertinho de Porto Alegre, inclusive as pessoas vêm trabalhar aqui. Ela Sim. está totalmente inundada. Ninguém sabe se vão voltar para lá, se não vão, se vão ter que construir diques especiais para proteger aquela população. E Uhum. a verdade é que a população fica com medo, inclusive, de dormir, né? Não sabendo, porque assim, em Canoas, que é outro município da região metropolitana, as pessoas achavam, não, não vai chegar aqui. A água subiu, assim, em poucas horas de chegar no segundo andar, terceiro Sim. andar de prédios. Ai, coisa horrível, meu Deus do céu. É Muito inimaginável isso, né? Meu Deus do céu. inimaginável. Pior, Nancy, que a gente está completando já 2 meses, né, de tudo isso que aconteceu. E eu não sei, vocês estão fazendo vistorias, depois a gente vai falar sobre o Senge Solidário, mas em que momento agora, como é que está sendo a atuação nesse sentido aí, com, eu não sei se vocês têm alguma parceria com o poder público, enfim, porque vocês têm esse olhar técnico, né? Tudo isso que tu está trazendo é importantíssimo, independente de a prefeitura ter lá os seus técnicos, mas que infelizmente não foi suficiente, né, para tudo que a gente está vivendo. E a gente está começando o inverno. Nada nos diz que vai chover menos ou que não vai acontecer. Quer dizer, o que foi feito nesse momento se acontecer de novo uma chuva desse porte? Saberia Bem, falar alguma coisa nesse sentido? assim, ó, a gente está com vários comitês extraordinários, tá? Nos diferentes níveis, tá? No governo federal, tenho aqui um ministério extraordinário, tá? Que vai receber recursos para ver o que fazer, o que é prioritário, o que não é. O governo estadual criou um outro comitê extraordinário, na prefeitura também. O que nós, eu vou colocar como sindicato, a gente tem feito, né? A gente, com a capacidade técnica dos nossos associados, tem sempre se manifestado com medidas a serem tomadas, nós não temos o poder de fazê-las, mas a gente Uhum. tem uma série de recomendações, não Sim, só de obras, além de obras, a questão, por exemplo, nós temos um sistema estadual de recursos hídricos, que data de 94, que é a gestão das águas por bacia hidrográfica, tá? Porque a bacia hidrográfica é a unidade ideal para planejar a questão da água. E ela passa por mais de um município. Um curso d'água nasce, por exemplo, lá em Santo Antônio da Patrulha e vem percorrendo e chega aqui. Por exemplo, Porto Alegre chegam 5 rios aqui. Cinco sim, rios. Então, tem que tratar por bacia hidrográfica. Não pode ser tratado só no nível municipal. sim, Tem que ver a bacia como um todo, como é que se claro. comporta hidrologicamente isso, como é que é o solo. Isso tudo tem os comitês de bacia que se chamam os Parlamento das Águas, onde são feitos os planos de bacia hidrográfica com todas as ações que têm que ser tomadas na área de saneamento, né? Abastecimento de água, esgotamento, resíduos, drenagem, reflorestamento, porque a água tem usos múltiplos. Então, isso aí, infelizmente, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a ter essa legislação e até hoje o sistema não foi completamente implantado. Ficamos para trás. Tá? Então, o sindicato tem batido muito nessa tecla. Temos que implantar o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. O antigo Sim, DEP, Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre, foi fechado. Então, assim, tem muitas coisas, é fundamental a participação do poder público. A gente tem que entender e quem é que socorre quando acontecem essas coisas. Para quem está se claro. pedindo recurso, é para o poder público, Sim, seja para relocalizar as pessoas, para reconstruir estrada, reconstruir ponte, botar a funcionar o sistema.
construir novos sistemas. Sim. Né? Mas para isso tem que ter as ações preventivas. Então, a gente tem ações corretivas agora que tem que ser feitas imediatamente e as ações preventivas para que não volte a acontecer Sim, novamente o que aconteceu. claro. E outra coisa, Nancy, a gente até falava isso esses dias, a questão de reconstruir, né, de refazer, o retrabalho, ele sai muito mais caro em todos os sentidos. Esse, excepcionalmente, porque custou vidas, né, humanas, de animais, se perdeu, enfim, empresas, várias coisas. Mas é a questão da matemática, né? Agora o governo vai ter que correr atrás, né, de um prejuízo que todos nós estamos sofrendo, né? Quem paga o imposto, quem mora aí, tá, vai acabar pagando a conta, né? E é uma questão, como tu colocou agora por último, prevenção, né? A prevenção, ela já te dá essa segurança de, poxa, se estamos prevendo que possa acontecer tal coisa, então eu tenho esse sistema aqui para funcionar. Então, mas infelizmente isso não aconteceu e agora a conta vai vir bem mais cara em todos os sentidos, não é? E assim, ó, nós como técnicos, não só engenheiros, geólogos, biólogos, ecologistas, sociólogos, enfim, os técnicos têm que ser mais ouvidos, né? As decisões têm que estar pautadas nas ciências, na pesquisa, no Sim, conhecimento técnico, porque é isso que ajuda a prevenir. A gente tem claro. como, a partir de estatísticas, de projeções, a gente via ali as curvas, está subindo aqui, está chovendo tantos milímetros em tanto tempo, a altura do curso d'água está em 2 metros, mas daqui a 4 horas vai estar em 2. Se avisou, a cidade de Mussum é uma cidade que desapareceu e com 6 horas antes estava sendo previsto que atingiu 4 metros. E aí a população não chegou na população essa informação de que elas tinham que Ah, sair do eu, lugar. É eu, realmente é muito grave o que aconteceu. puxa, pelo amor de Deus, é surreal, assim, eu te ouvindo falar e tudo que a gente acompanhou é revoltante, né? É uma coisa, assim, que infelizmente quem acaba sofrendo mais são as populações que têm essa situação socioeconômica desfavorável, que acabam ocupando algumas áreas, né? Porque não tem outra alternativa, enfim, e que sempre vão ficar por último, porque infelizmente, eles acabaram priorizando alguns bairros. Eu já ouvi falar que, tipo, Maitá, alguns outros bairros, até agora, inclusive Canoas, algumas cidades, agora falando em termos de estado, que não tem até hoje, né, uma gerência correta, assim, assertiva, né? As pessoas tiveram que se virar com solidariedade dos vizinhos, de ONGs, enfim, de pessoas que vieram de outros estados, né, e municípios para socorrer, porque infelizmente acabaram ficando fora desse circuito assim de socorro, obviamente assim na ponta, assim, não. E a gente tem que agradecer o resto do Brasil, né? Porque o que chegou, não só de doações de equipes trabalhando aqui, Sim, muitas equipes, sejam do setor público, seja do setor privado, organizações não governamentais, que entenderam que o Rio Grande do Sul faz parte do Brasil, a gente só tem a agradecer. sim. Mas a situação é muito séria, acho que nós vamos levar um bom tempo, né, porque afetou toda a economia do Estado, a questão do emprego, do alimento, outra coisa, a questão alimentar, a gente tem que ter soberania alimentar, a gente Sim, tem que cuidar também dessas questões, e essa questão está sempre vinculada à questão ambiental, né? Não tem mais como dizer que desenvolvimento é contrário à proteção ambiental. Não. Eles têm que andar juntos, o alimento tem que ser um alimento saudável, sem agrotóxico, as pessoas têm que morar em lugares seguros, sim, tem que ter uma política habitacional e a política de gestão de recursos hídricos, né, a gestão das águas. com certeza. A gente falando
agora um pouquinho nessa questão das populações, né, em situação de vulnerabilidade. Vocês têm já, o Senji já tem há mais de 3 anos. Aliás, parabéns pelos 82 anos, né, do Ah, Senji, obrigada. que é um exemplo aí para o nosso Brasil. E vocês comemoraram agora em junho, né? E vocês têm há 3 anos esse programa Reconstruindo o Rio Grande. Não, desculpa, deixa eu ver aqui Sempre que eu me perdi solidário. aqui. Solidariedade técnica, isso Uhum. que eu queria dizer, Reconstruindo o Rio Grande. Eu queria que tu falasse, porque nesse momento vocês estão potencializando mais. Eu acompanhei ali pelo Instagram visitas a cooperativas de reciclagem que foram extremamente atingidas nesse momento e não estão tendo acesso ao trabalho, né? Que estragaram equipamentos, os pavilhões. Eu queria que tu falasse desse dia a dia, assim, dessa solidariedade técnica, que é uma campanha que vocês estão potencializando mais agora, porque já acontece há 3 anos esse trabalho. Isso, a gente entende que nós somos também seres sociais, né? E que a nossa profissão tem que ter um olhar social. Sim. Então, nós temos esse programa Senge Solidário, que vem atendendo ao longo dos 3 anos demandas de associações, de comunidades, cooperativas, tá? Nas mais diversas áreas, desde hortas comunitárias, desde por exemplo, uma sala de costureiras que estava caindo o telhado, falta d'água num bairro, enfim. E agora, com essa situação, a gente incentivou e criou solidariedade técnica reconstruindo o Rio Grande do Sul. Então, nós abrimos para os engenheiros se cadastrarem, estamos com mais de 160 engenheiros voluntários mesmo, que não recebem nada para fazer esse trabalho, e a gente está recebendo demandas de vários tipos, desde vistorias em bairros, tá? Que de repente as pessoas não sabem se podem entrar lá e se vai cair, como é que está a estrutura, então se faz laudos estruturais, a questão de energia elétrica, muitas vezes as pessoas têm medo de ligar os seus aparelhos, né, com Sim. água, tudo isso, então também vemos essa parte elétrica, a questão dos recicladores, tá? Uma associação que reúne todas as cooperativas de recicladores no Chamu, porque a maioria deles, dos galpões de reciclagem, foram atingidos, ou na estrutura, ou na parte elétrica, ou caiu as gaiolas de que recebiam os resíduos, enfim. Então, a gente está fazendo esse trabalho, inclusive para eles acessarem recursos e poderem voltar a trabalhar. Escolas, é uma série de áreas que estão demandando, a gente sempre procura ter um olhar que atenda mais de uma pessoa, né, que atenda uma comunidade, uma associação, um bairro. Estivemos também numa outra área, no bairro Farrapos, que também foi inundado, inclusive tem moradia sem banheiro, a gente está fazendo um trabalho junto com os Engenheiros Sem Fronteiras, de toda casa merece ter um banheiro. As cozinhas também, a gente cozinhas solidárias, é importantíssima a alimentação, né? As pessoas estão indo buscar as quentinhas e Sim. algumas cozinhas também sofreram. Então, a gente está fazendo uma série de atendimentos, né? A gente tem os articuladores, eu sou uma das articuladoras, que aí a gente identifica os voluntários e a gente vai, faz as recomendações, faz laudo, podemos fazer até projetos e tentamos indicar onde eles conseguem ter recursos, né? Uhum. Então, é um trabalho importante que a gente realmente está intensificando nesse período. Com certeza. E Nancy, como tu falou ali, até a gente falou um pouco das campanhas, né, que o Brasil inteiro está mobilizado, e que bom que vários entenderam que não era uma campanha estanque, né, ela é permanente Permanente. praticamente, porque foi atingido, como a gente falou, 80% do estado, Porto Alegre, que é a capital, né, que é uma cidade que era para ser um modelo nesse sentido até, infelizmente sofreu muito, e a reconstrução ela não acontece em um mês, dois, três, é uma questão
de médio para longo curso, né? Aonde que o sindicato entraria mais assim para mostrar? Porque a gente sabe que esse modelo de cidade, de plano diretor, a gente sabe que não tem como seguir muito. Existem vários modelos de cidades, agora tem se falado muito nas cidades esponja, né? Apesar de ser uma estrutura cara. Mas o que vocês poderiam sugerir neste momento de reconstrução, assim como engenharia, né, como sistema de engenharia, principalmente para essas áreas que foram mais atingidas das populações em vulnerabilidade, já que vocês estão bastante em interface com eles. Eu não sei se tu teria essa condição de sugerir algo assim, de dar uma luz assim para as pessoas, o que pode ser feito para que não aconteça novamente assim esse tipo de coisa. Assim, eu vou falar em dois aspectos, tá? Aparentemente não imediato, mas a gente tem todo um cuidado em acompanhar as legislações, tá? Porque aqui houve um desmonte da legislação ambiental no Estado. Isso é Infelizmente. importante, a gente está tentando reverter esse processo, tá? A outra questão é as populações atingidas. Tem que ser feito um trabalho com muita cautela, porque é muito difícil tirar as pessoas no local onde elas nasceram, os filhos nasceram, os netos nasceram. Sim. Que populações não tem como ficar, porque são áreas de risco permanente. Na Bacia do Caí, é um outro tipo de questão que ali não adianta muito obra de proteção contra inundações. É muito onde as populações estão localizadas. Então, é um tipo de coisa. Tem outras áreas que está consolidado, que não é tão complicado fazer uma obra de proteção. Então, tem que estudar caso a caso essas áreas que foram atingidas, né? Áreas que podem permanecer com obras, áreas onde as pessoas não podem permanecer porque vai voltar a acontecer. Nós temos uma questão delicadíssima que são as ilhas do Delta do Jacuí. São ilhas. As pessoas se dizem, são nativas das ilhas, como vocês dizem, tem os nativos, né? Sim. Nós temos aqui os nossos ilhéus, e ali é um caso super delicado, porque sempre inunda. Então, cada situação requer um olhar, não dá para dizer assim uma solução única para onde estão os. Em cima do dique não pode morar, colado em um dique não pode morar, né? Por isso que eu acho que vai requerer um programa habitacional muito bem construído. Tá? Outra questão, vamos construir uma área, vamos botar todo mundo numa mesma área. Não tem como. As áreas têm que ter escola, tem que ter posto de saúde, não pode ficar todo mundo que foi atingido numa mega área. Sim. Então, assim, tem que ter, uma engenharia construir isso, né? Tem que montar peça por peça, olhando para cada uma das coisas. Não é só botar numa casa. Então, tem algumas casas agora, até uma proposta da ONU, umas casinhas que se faz rapidamente, boas, tudo bem, Sim. mas não dá para botar mais de 1.000 pessoas ali, impossível, é para 20, 30 famílias. Sim. Então, tem que estudar com muita cautela isso. Isso é uma das questões. Sobre os planos, sobre as cidades esponja, tá? A gente até assim riu para não chorar. Nós tínhamos banhados preciosos, naturais, que faziam papel de esponja. O que é? Chove muito, ele segura aquela água, retém ali, e então ele evita a inundação, a jusante abaixo. Sim. E quando tem seca, ele vai liberando aquela água. Então, assim, se destruiu o banhado. O banhado grande, que é um banhado importante aqui de perto, está com apenas 30% da área dele. Ela era a esponja mais maravilhosa que se tinha aqui na região metropolitana. Mas nós temos que sim criar áreas com papel de esponja. Em alguns casos, a gente tem alguns parques, até o Parque Marinha do Brasil, outros aqui em Porto Alegre, né? Porque aí, assim, é um parque, ele pode inundar, né? Ele inunda, naquela época não se vai lá no parque,
ele absorve a água e depois, quando baixar o rio, ele vai liberando a água. Então, é o princípio de cidade esponja. Tá? Outra questão, se retificou muito o curso da água, né? Deixou retinho. Os cursos, normalmente, eles vão meandrando com vegetação nativa, vegetação ciliar. A vegetação, as folhas já seguram um pouco da chuva, né? As raízes, o solo permeável. O que acontece? Tu tira tudo isso, a água corre com uma velocidade enorme, então a inundação é muito rápida. Isso tem que estar nos planos de bacia e está nos planos de bacia. Só que os planos diretores municipais têm que respeitar os planos maiores, os planos regionais, os planos de bacia. Então, não adianta num plano municipal dizer aqui vai ser zona residencial com edifícios, não sei o que, aqui vai ser. Não, primeiro vamos fazer, a gente chama uma máscara da natureza. O que tem? Como é que é a geologia? Como é que é o solo? Como é que é a hidrologia? Tem minério, não tem minério? Tem cobertura vegetal? E a partir daí dizer aqui é uma área boa para construir. Aqui não tem impedimento, aqui pode ter uma densidade maior, aqui tem que ser mais rarefeito, tem que deixar áreas verdes, os lotes têm que ser maiores, aqui não pode, a declividade é muito alta, vai ter escorregamento, na área de inundação do curso d'água não pode ter. Então, isso aí é que vai garantir uma reversão do processo. Se a gente se continuar o mercado, desculpe eu dizer, mas é verdade, o mercado imobiliário mandando nos planos diretores, nós não vamos à frente. Infelizmente. É bem isso que tu fala, Nancy. E infelizmente, né, a gente tem visto esse tipo de situação. Tem um comentário aqui da Salete Guedes, ó, concordo plenamente, não tem como deslocar todos, que é aquilo que a gente estava falando antes, as famílias, né, para um só lugar, é necessário toda a estrutura. E isso que tu estava falando é um estudo técnico detalhado, né? Não é simplesmente dizer, claro, emergencialmente vamos fazer casas, vamos fazer abrigos, né, para acolher, para salvar vidas, mas essa parte de realmente onde essas pessoas vão morar tem que ser feito um estudo técnico com esse olhar que tu está falando, não tem como ser diferente. E aí, independente de visões políticas, ideológicas ou partidárias, tem que se unir o poder público federal, que está, está mandando muito recurso, está com muita gente trabalhando aqui, junto com o governo estadual e com os governos municipais. Sim. Né? Então, não tem como. Essa hora é a hora de... não interessa, né? Mas são governantes que têm que somar, têm que... para que efetivamente a população tenha os benefícios que precisa ter. Com certeza, com certeza. Outra questão que eu gostaria de colocar, que eu acho assim, muito fundamental, é a educação ambiental. Tá? Programas de educação permanentes. Um básico é a questão do resíduo sólido. Né? Onde é que... aqui a gente tinha um programa que se chamava Riacho não é valão, arroio não é valão. Né? Que é aquela tendência de jogar porque a água vai levar embora. Qual está sendo hoje o maior problema pós baixar as águas? A quantidade de resíduos. Entope todos os bueiros. E fora o resíduo que já era produzido, agora a gente tem toda a questão, né, do desmonte de casas. É assim, muito, muito trágico. Eu estive... No domingo, já estava começando a esfriar, junto com meus colegas do centro, fazendo uma vistoria num dos galpões de reciclagem, no bairro Sarandi, colado ao dique, perto do dique, e tinham cabaninhas de plástico preto, plástico azulão, com famílias morando sentadinhas fora daqueles barracos em cadeirinhas de praia dessas que se abrem. Realmente é muito triste o que aconteceu. Ai, meu Deus, parece que não está dando tempo de acontecer algo bom e daqui a pouco, veja, chegou o inverno,
vai vir chuva para esse final de semana, pelo menos a previsão, né, para a região sul. E parece que nada acontece, né? Se chega a dar uma agonia assim na Dá. gente, né, que tá acompanhando assim. É assustador, assustador, assim. Se não fossem as pessoas, eu tenho vários relatos, até o Ser Humano Surf entrou aqui agora na live, a gente fez uma live com eles, os meninos saíram aqui com as suas pranchas e jet ski para salvar pessoas, salvaram centenas de pessoas. Trabalho maravilhoso, maravilhoso. E salvaram, Coisa incrível. porque assim, ó, as ruas eram rios, né? Rios. Sim, Eu terrível, terrível, conheci terrível. várias pessoas que saíram do segundo andar de uma janela direto do barco, ou na prancha, em pranchas, em tudo. Que coisa, né? Que coisa impressionante. Nancy, eu não sei se tu queres destacar mais alguma coisa que a gente possa não ter falado, enfim, deixar alguma mensagem para as pessoas aí de esperança. Pelo menos o Senji está fazendo um trabalho bem importante, esse olhar técnico agora, mais do que nunca, é mega importante, né, de estar acontecendo. Vocês estão com esse trabalho Solidariedade Técnica, reconstruindo o Rio Grande, ajudando as comunidades, esse pessoal aí dos resíduos, né, os nossos catadores aí, que em Porto Alegre é tão forte esse movimento. Eu lembro, Uhum. estava aí, eu acompanhei, fui já em 3 centrais de triagem, eles fazem um trabalho incrível, na verdade eles são ambientalistas, né, eles que salvam. E agora, com tudo que aconteceu, se viu que sem a coleta de resíduo e triagem, olha o que aconteceu, foi caótico, né? Enfim, eu deixo esses minutos finais para as suas considerações, Nancy. Bom, primeiro eu agradeço mais uma vez, porque eu acho que é importante a gente estar compartilhando as experiências, porque a gente está aprendendo todos os dias. Sim. E o aprendizado é uma coisa, às vezes, difícil de se avançar. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal, recebe muita gente do Brasil inteiro, não só de Santa Catarina, do Brasil inteiro, que tem previsões muito precisas que têm que ser levadas em consideração. Nós temos o Serviço Geológico do Brasil também. Os órgãos metropolitanos, né, no caso a Metroplan está praticamente extinta, então nós temos que voltar a valorizar o planejamento. E o que eu estou dizendo aqui para o Rio Grande do Sul, eu acredito que vale para qualquer estado brasileiro, né? A questão da prevenção, da educação, É. de que obra requer manutenção e operação, da gestão de recursos hídricos, da educação ambiental. Eu acredito que os governantes, e espero que isso aconteça, ouçam mais os técnicos, tá? Que a gente sempre tenha um olhar socioambiental, né? Isso é fundamental, eu acho que ninguém é cidadão se não tem esse olhar social, esse olhar ambiental. E cada vez mais nós temos que olhar para a prevenção. Prevenir sempre é melhor do que remediar. O que aconteceu aqui pode repetir, já aconteceram, talvez numa dimensão não tão grande em outros locais do Brasil. Nós estamos agora com as queimadas, vamos ter período de estiagem também, de seca, e a produção alimentar ela é fundamental. Ontem mesmo eu ouvi uma palestra importantíssima sobre soberania alimentar. A gente também tem que rever os nossos modelos de desenvolvimento Sim. como um todo, e essa questão de cidades sustentáveis, cidades resilientes. Então, se por um lado a gente fica muito triste pelo que aconteceu, é hora de a gente acordar para evitar e ter esperança de que a gente consiga reverter esse quadro. É verdade. Isso aí, Nancy. Muito bom falar contigo. É sempre, como eu digo, uma aula, né, de educação ambiental, de engenharia, desse olhar técnico que é tão importante para todos, todos os dias, né, em todas as cidades. O Senji, há 82 anos, fazendo esse trabalho
e é modelo, né? E agora também com essa campanha Solidariedade Técnica, convidando aí os seus colegas para estar nesse momento de reconstrução. O Visão Social vai estar sempre à disposição de vocês a qualquer momento. Tem vários comentários aqui da Salete falando gratidão para o Senge, né? Bacana. O nosso abraço também aí para toda a diretoria, os voluntários pelos 82 anos, por esse trabalho diário. E é tão importante, sigam fortes aí fazendo, mostrando realmente a importância desse olhar técnico nesse momento de reconstrução aí do Rio Grande do Sul e da nossa querida Porto Alegre, tá bem, Nancy? Muito obrigada. Sucesso para o programa. É importante contar com programas assim. Que bom, vai estar sempre à disposição, tá? Um grande abraço em todos. Sigam firmes aí, que vocês têm um trabalho incrível, muito importante, tá bom? E o Visão está à disposição para uma próxima entrevista, certo? Grande abraço. Um Até a abraço. próxima. Boa noite. Boa noite.